Vamos de Palavra de Deus, Isaías 61. Eu havia feito 2 vídeos com Isaías 60. Agora vamos ver em um vídeo, só pois tem 11 versículos. Isaías 61 possui 11 versículos, vamos fazer num vídeo só. Se por acaso encontrarem outro Isaías 61 em vídeos meus, não tem problema, né? Não tem problema, pois aqui já é... A gente, cada dia que passa, a gente vai estudando, vendo vídeos e estudando a palavra de Deus, né? E vendo vídeos e vai conhecendo um pouco mais e pode trazer algo a mais, né? Pois a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, mesmo sendo se você achar lá Isaías 61, não terá algumas coisas que eu vou falar aqui sobre Jesus. Isaías fala sobre Jesus, né? Tanto é que aqui no capítulo 61 fala muito, né? Já de começo. Olha só, acompanha comigo na sua Bíblia lá, na sua Bíblia. Isaías 61, versículo 1 fala assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui, presos, pode-se falar fisicamente, mas mais ainda espiritualmente, mentalmente e espiritualmente. Você pode estar numa masmorra, você pode estar trancafiado, mas se você estiver com o Espírito Santo, né, como Jesus falou para a mulher samaritana, não importa o lugar, em espírito e verdade você o adorará em qualquer lugar e será a pessoa que terá a maior paz, às vezes, do que uma que está em liberdade física. Há muitas pessoas livres fisicamente e presas espiritualmente. E eu vou lhe falar as revelações que Deus nos dá e a palavra, né, que fala escancaradamente a quem foi convencido pelo Espírito Santo. Reforça isso, que há muitos, eu digo muitos irmãos, muitos filhos de Deus presos, pois há, logicamente, criaturas de Deus que não reconhecem Jesus como Salvador. E quem não conhece, ou melhor, quem não reconhece, quem não acredita, quem não tem fé, Jesus não falou que já está condenado. Então, já dá para se ter uma ideia, né? Vamos lá? Isaías 61, versículo 2 agora. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por que tristes? Porque nesse mundo que jaz no maligno, como Jesus fala, né, nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, aqui nessa terra que jaz no maligno, né, o príncipe deste mundo, como disse Jesus, né, nós podemos ter aflições. Mas, quando irmos para uma de suas moradas, não existirá morte, não existirá dor, não existirá nada do inferno. O joio será arrancado e o trigo, né, representado, né? Jesus sempre usava o físico para explicar o espiritual. Então o trigo seria, representado pelo trigo, seria os filhos de Deus.
Então, aqui no versículo 2 ele fala: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, Satanás ele não tem poder de fazer isso eternamente, né? Ele foi lançado na terra e aqui ele pinta e borda, mas Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle. Os filhos de Deus, quem acredita em Deus, né? Os filhos de Deus não se deixam abater. Não se deixam abater, pois sabem o futuro de Satanás e seus anjos, né? E os seguidores dessa legião satânica infernal, sabe que é o lago de fogo, o destino deles. Todos que matam, roubam e destroem, o destino deles é o lago de fogo. Então, nós sabemos para onde vamos, os filhos de Deus, aquele que se arrepende e larga tudo, toda essa desgraça, toda essa imundície, né? Todo esse lodo, e se volta para o Espírito Santo. E também tem o fato de somente o Espírito convencer. Não adianta alguém querer. Eu quantas vezes quis, mas o Espírito não me convencia. E eu vivia num mundo de trevas. Quem não conhece o Espírito Santo, quem não é convencido pelo Espírito Santo, vive no mundo de trevas. Então, olha só, vamos ao versículo 3 para nós termos noção de como Jesus é bom. Olha isso. A ordenar, o terceiro versículo, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O quarto versículo. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha isso. O quinto versículo. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O sexto versículo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerás das riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. O sétimo versículo. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha isso, perpétua, eterna. Ok? O oitavo versículo fala assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Aborrece, Deus odeia a iniquidade. A injustiça, a iniquidade são odiadas por Deus. Então, quem pratica a injustiça já sabe o que irá acontecer, né? Não farão parte do reino de Deus. Eu lhes darei sua recompensa, em verdade, e farei um concerto eterno com eles. O nono versículo. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os colherão, ou melhor, conhecerão
como semente bendita do Senhor. O 10º, regozijai-me-ei muito ao Senhor, muito no Senhor. A minha alma se alegra do meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. O 11º e último versículo de Isaías 61 fala assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Jesus é maravilhoso. Ele além de nos salvar, né, nos tirar da injustiça, tirar-nos do lodo que estávamos atolados até o pescoço, né, ele fará tudo isso que foi lido aqui em Isaías 61. Então, eternamente, perpetuamente. Então, quem não crê, não tem fé, infelizmente, não participará dessa maravilha. E muitos não acreditam. Apesar de já ser comprovado que o mundo espiritual, mais do que comprovado, que o mundo espiritual acontece antes do mundo físico. Eu vou citar um exemplo. Quer ver? Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Esta xícara. Antes dela ser vista no mundo natural, no mundo físico, ela foi projetada na mente por alguém. Antes dela ser assim, foi vista mentalmente, né, na mente de alguém, do criador da xícara. Então, antes do mundo físico existe o mundo espiritual. Portanto, o mundo físico é real e muito mais real do que o mundo físico. Portanto, aqueles que ainda insistem em enganos como dízimo, que não existe mais há muito, né? O dízimo era dos levitas, dado apenas por filhos de Abraão aos levitas. Os filhos de Abraão tinham as 11 tribos e tinham suas terras e produziam 10% daquele produto que era produzido na terra, daquele alimento, 10% eram dados para os levitas. Por quê? Porque os levitas, eles cuidavam do tabernáculo, né? A Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo, coberto por peles de animais que representam a nossa pele. Já foi falado aqui e é uma verdade. E o que Davi fez? Davi inventou de querer fazer uma habitação para Deus. E disse a Deus: farei uma morada, né? Edificarei uma casa. Aí Deus se agradou do que Davi estava falando, e Davi foi para casa. Assim em seguida, Deus mandou o profeta Natã até ele, dizendo assim para ele: tirei de trás das malhadas, de trás das ovelhas, né? E te coloquei como rei. Então, quem dará alguma coisa, quem pode fazer alguma coisa por você sou eu, e não você por mim. A terra é o estrado dos meus pés. Como você vai edificar uma casa para mim? Agora, eu sim te darei uma casa perpétua, eterna. E ele não entendeu. Ele imaginou que, né? E daí falou Deus que ia ser o descendente dele, da sua linhagem. E ele entendeu que seria um filho dele. Quando veio Salomão, ele incumbiu essa responsabilidade de construir um templo de pedra, não entendendo o que Deus falou, não esperando Jesus, que seria o templo, né? E incumbiu
Salomão de construir um templo erroneamente, né? Então, o que fez Salomão? Tirou o tabernáculo do lugar, que não era para ter feito, e o colocou dentro desse templo de pedra. Dali começou, pela desobediência, começou o erro, começou a desabar tudo. Salomão começou a servir outros deuses, que são demônios, né? Não existem outros deuses, né? Só existe um Deus, criador do céu e da terra. E ele meteu os pés pelas mãos, começou a ter várias mulheres de outras origens, de outros países, coisa que não era para ser, e adorou a demônios, né? Então, depois veio Jesus, né? E falou que ele era o templo, como Deus havia prometido a Davi. E nos falou que nós somos o templo. Então, ele veio para acabar, como falou para a mulher samaritana, veio para acabar com isso, que é o templo, né? Quando ela disse que era para, diziam para ela que era para adorar ou no monte ou em Jerusalém. Aí Jesus falou para ela, é por conta do templo, mas eu vim para acabar com isso. Haverá um tempo em que não adorarão no monte e nem em Jerusalém, mas sim em qualquer lugar, em espírito e verdade. Então, essas verdades, elas estão na Bíblia. E as pessoas leem, né? Os doutores da lei de hoje, que são surdos, cegos e mudos. Aliás, mudos não, né? Mas são surdos e cegos e mentalmente e espiritualmente mortos. Mortos, cegos, guiando cegos. Falam de dízimo, que não existe mais. Cultuam um templo que havia sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Então isso tudo é uma negação de Jesus. Estão negando a Jesus. Quando você, veja bem, se você está patrocinando ou você está contribuindo num templo de pedra, você está negando a Jesus. Por melhores das intenções que você esteja, e aquele também que está lá, por melhor das intenções que esteja, dizendo que é um pastor, que não existe também, pois Jesus falou que haveria um rebanho e um pastor. Ele é o pastor, ele é o bom pastor, é o único pastor. Então essas verdades me vieram e eu tenho que levar a verdade. Como Paulo falou, ai de mim que não leve a verdade, ai de mim que não leve o verdadeiro evangelho, né? A reunião é para acontecer, não é para ter tempo, é para acontecer. Mas com o evangelho puro e genuíno, não fantasias e não em templos patrocinados, né? Jesus ia nas casas e andava nas ruas, ele não andava no templo. Isso é uma ilusão da mente de quem criou. Ele ficava no saguão tentando tirar para fora, eclésia, tirados para fora. Aqueles que seguiam Jesus eram os tirados para fora. Entendeu? Então, os tirados para fora, a eclésia, são os seguidores. Aquele que ouve a voz do mestre, que é o único, né? Jesus falou, não chame ninguém de pai na terra, de pastor, de padre, de papa, de mestre. Não chame ninguém na terra, só há um pai, que é Deus que está nos céus. Então, todas essas verdades que foram escondidas por muitos que sabem a verdade, são lobos em peles de ovelhas, precisa ser conhecida e seguida por nós, se cremos em Jesus. Agora, se negamos a Jesus, daí é diferente. Eu prefiro acreditar em Jesus e em tudo que ele falou. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Isaías 62. E fiquem com Deus.